do Jornal Público, este é o P24, eu sou o Ruben Martins. Hoje, Arménio Carlos responde: porquê uma greve geral agora? Aquilo que este pacote laboral coloca aos trabalhadores é um profundo retrocesso nos seus direitos. É o aumento da precariedade, a desregulação dos horários de trabalho, a facilitação dos despedimentos, o ataque ao direito à greve, o ataque à liberdade sindical e o impedimento de entrada dos sindicatos nos locais de trabalho. A quem é que serve tudo isto? Não serve a nenhum trabalhador. Metros fechados, comboios suprimidos, escolas e hospitais condicionados. A greve geral desta quarta-feira já se faz sentir e hoje olhamos para a paralisação que, desta vez, não conta com o GT. Mas porquê uma greve geral quando a reforma laboral parece não ter alternativa senão ser claramente chumbada na Assembleia da República? Isto porque o PS não a vai aprovar e o Chega quer baixar a idade da reforma para o fazer, que é como quem diz, não vai acontecer. Liguei ao antigo secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos. O Arménio esteve à frente desta central sindical entre 2012 e 2020. E está comigo ao telefone. Estou. Viva Arménio Carlos, Ruben Martins do Público deste lado, como está? Olá, como está? A primeira pergunta vem já depois disto. A reforma laboral parece ter uma vida difícil para seguir avante neste momento, não é? Porque o PS não a aprova, o Chega já impôs condições que são impossíveis para o Governo, como a redução da idade da reforma. O próprio Presidente da República também diz que vetaria o diploma se não houvesse acordo com o GT e não há. Porquê fazer uma greve geral agora, Arménio? Acima de tudo, desde logo, porque o pacote laboral contém um conjunto de medidas que são nocivas para os direitos dos trabalhadores. E depois, por outro lado, porque o documento está na Assembleia da República e, portanto, não se pode deixar para amanhã aquilo que se tem de fazer hoje. E eu acho que é precisamente este o momento adequado para os trabalhadores darem a tal resposta com uma luta de grande dimensão para pressionarem os partidos na Assembleia da República a rejeitarem o pacote laboral do Governo da AD. E é mesmo agora, não é depois. Não é depois de casa roubada que se põe as trancas na porta ou nas portas. Mas o Arménio ainda vê alguma possibilidade do PS ou do Chega mudarem a sua posição sobre esta reforma laboral? Eu acho que o PS não tem alternativa que não seja de votar contra. Parece-me que isso é evidente, mais a mais porque uma boa parte das medidas que agora foram anunciadas pelo Governo, umas visam retornar ao período da Troika e outras visam, pura e simplesmente, substituir várias das medidas que foram implementadas com a agenda de trabalho digno ainda no Governo do Partido Socialista. Portanto, não parece que o Partido Socialista tenha outro voto que não seja o voto contra este pacote laboral. Relativamente ao Chega, vamos ver se os tais que dizem que combatem o sistema vão alinhar com medidas que visam manter o sistema. A UGT não aderiu a esta greve geral. Percebe o porquê? Isso só eles é que poderão responder, mas deduzo que têm problemas internos. Quer especificar o que é que quer dizer com isso? Todos nós sabemos que existem duas sensibilidades mais fortes dentro da UGT, a maioritária do PS, a minoritária do PSD, e provavelmente para encontrarem alguns equilíbrios, só por isso não aderiram à greve geral. Mas independentemente disso, da direção da UGT não ter aderido à greve geral, o que me parece mais relevante é que vários sindicatos, quer da UGT, quer vários sindicatos independentes, por razões óbvias e objetivas que têm a ver com os conteúdos do pacote laboral, estão a anunciar a sua adesão à greve geral. Isso é que é o importante. Portanto, aliás, não é a primeira vez que uma direção da UGT não adere formalmente a uma greve geral e tem grande parte dos seus sindicatos a aderir à greve geral. Isso já aconteceu variedíssimas vezes e eu creio que vai acontecer amanhã. E o que mais importa não é saber quem é que não adere, se é a direção da UGT que não adere à greve geral. O mais importante é saber se neste momento, com as propostas que o Governo apresentou e que estão na Assembleia da República, se justifica ou não uma luta de grande dimensão e uma resposta de grande amplitude dos trabalhadores. E, na minha opinião, justifica-se. Daqui a razão de vários sindicatos do UGT e muitos independentes também terem aderido à greve geral. Mas então não tira força esta greve, é isso? Não, eu acho que não. Se me disser, se a direção da UGT, enfim, formalizasse a sua adesão, portanto, isso poderia eventualmente levar a que, no mínimo, não fôssemos questionados, como agora você colocou a pergunta, não é? Claro. Era um problema ultrapassado. Mas, de qualquer maneira, a sensação que eu tenho é que há um ambiente muito propício
há uma forte greve geral, quer a partir dos trabalhadores, quer na opinião pública e na sociedade em geral. E isso é muito importante. Porquê que acha que o governo quer mesmo levar avante esta reforma laboral? Eu creio que só por preconceito ideológico, sobretudo isso. Falam muito nas reformas, mas o que nós temos neste momento com o pacote laboral não é uma reforma, não é? É um ataque a direitos fundamentais dos trabalhadores, às suas liberdades, direitos e garantias. É disso que se trata. Não é? E é mais do que isso. Em alguns casos, é uma tentativa de subversão de princípios constitucionais. Quando a Constituição consagra o princípio da estabilidade e da segurança no emprego, e o que nós vemos é uma proposta de lei que generaliza a precariedade e condena, nomeadamente os mais jovens, a viverem na precariedade e na vida para sempre. Quer dizer, há qualquer coisa que não está bem, isso é uma subversão da Constituição. Quando verificamos que temos um Primeiro-Ministro que diz que esta legislação visa aumentar os salários, mas não há nenhuma medida concreta que promova os salários, pelo contrário, todas elas conduzem a uma contenção ou redução dos rendimentos dos trabalhadores. A questão da precariedade é um exemplo, mas podia-lhe dar também o chamado banco de horas individual, em que os trabalhadores fazem 2 horas, mas não recebem o trabalho extraordinário que eles recebem, quer dizer que isso é uma redução de rendimentos. Posso-lhe dar o exemplo da contratação coletiva que está bloqueada e o Governo, em vez de eliminar o problema de fundo que leva a este bloqueamento, que é a norma da caducidade, pelo contrário, o que faz é acelerar a caducidade dos contratos de trabalho. E nós sabemos que a contratação coletiva é um elemento fundamental para a melhoria dos salários e para uma justa distribuição da riqueza, e é pela via da contratação coletiva que se consegue valorizar e, sobretudo, fazer evoluir os salários, não é? Pronto, dei-lhe 3 exemplos, mas podia continuar a dar aqui mais 3 ou 4. Portanto, estes são exemplos paradigmáticos. O que nós temos em marcha não é uma reforma. O que nós temos em marcha é um regresso ao passado. Portanto, estes são, enfim, os saudosistas da Troika. E deste ponto de vista não são muito diferentes daquilo que o Passos Coelho defendia e continua a defender. Provavelmente estão a ir na pegada daquilo que o Passos Coelho diz que este governo tem que ser mais rápido em relação a algumas reformas, nomeadamente na área laboral. E parece-nos que não vão no caminho errado, mas os trabalhadores portugueses não deixaram de dar a resposta devida. Sempre que há uma greve é um clássico discutirmos o real impacto das greves. Já sabemos que o Governo vai dizer que o grosso do país está a trabalhar nesta quarta-feira. Há muitos jovens e precários que acabam por estar também um bocadinho à parte disto e não fazem greve. As greves, pergunto-lhe, Arménio, ainda são a forma mais eficaz de luta dos trabalhadores? Olha, se não fossem a forma mais eficaz de luta dos trabalhadores, provavelmente o Governo não necessitava de apresentar uma proposta de lei que visa condicionar a adesão à greve, nomeadamente para a tentativa de alargamento dos serviços mínimos e de condicionamentos da adesão dos trabalhadores à greve. Portanto, é evidente que a greve tem impacto. E é evidente que não é por acaso que o Governo quer alterar a lei. É precisamente para esvaziar a importância da luta e da intervenção coletiva dos trabalhadores para defender os seus direitos. E mais uma vez aqui, o Governo coloca-se ao lado dos poderosos, ou seja, o direito de trabalho, em vez de proteger os trabalhadores, aliás, como está na origem da sua implementação, o Governo quer inverter a regra e quer proteger aqueles que hoje já têm poder, que são os patrões, contra os trabalhadores. E perante isto, não há outra forma que não seja os trabalhadores aderirem à greve de forma massiva. Arménio, muito obrigado por este bocadinho, foi um prazer ter falado consigo. Um forte abraço. De nada. Muito obrigado. E para o fecho deste episódio, há um convocado para o Mundial que ainda não conhecemos, mas vamos conhecer agora. Viva Diogo Cardoso Oliveira! Sim, Ruben. Ouvi dizer que és a seleção do público para este Mundial. É verdade. A ideia vai ser irmos à procura de boas histórias. Acho que a presença no México, primeiro e depois nos Estados Unidos, vai permitir que nós consigamos contar boas histórias, nomeadamente em Saltilho. É um local ali perto da fronteira com os Estados Unidos, local onde Portugal teve várias peripécias há 40 anos. No Mundial 86 aconteceu muita coisa. E não querendo revelar demasiado, posso dizer que teremos algumas reportagens bastante divertidas e que têm que ver com a presença de Portugal em Saltilho há 40 anos. E depois teremos, naturalmente, de estar nos Jogos da Seleção Nacional. Vão ser 2 jogos em Houston e um em Miami, e vamos lá estar, claro, e tentar acrescentar algo mais de lá,
ao lado mais noticioso que os meus colegas poderão fazer aqui a partir de Portugal. Diogo, então deixa-me fazer-te um pedido. Volta só depois de dia 19 de julho, a final do Mundial. Está bem, combinado. Combinado. Um abraço, Diogo. Obrigado. Um abraço. Da minha parte, Ruben Martins, é tudo por hoje. Resta-me deixar-lhe um aviso. Devido à greve geral, a programação habitual do podcast do Público poderá estar condicionada nesta quarta-feira. Aquele abraço, bom feriado e até sexta. Cá estarei à sua espera. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.